Fala, barbeiro, seja muito bem-vindo à nossa aula gratuita sobre gestão de barbearia. Parabéns aí pela decisão de ter se inscrito, estar participando da aula. Significa que você está interessado em melhorar o seu negócio, fazer a sua barbearia ser mais lucrativa, mais rentável para você. Parabéns mesmo. Então deixa eu explicar aqui rapidamente como que vai funcionar essa aula, né? A aula deve ter uma duração entre 20 e 25 minutos aproximadamente. É muito importante que você assista até o final da aula, porque nessa aula eu vou explicar, né, os 6 pilares da gestão e o conhecimento ele vai sendo construído ao longo da aula. E no final da aula você vai aprender a calcular certinho aí o custo fixo do seu negócio e saber quanto que você precisa cobrar em cada serviço para conseguir cobrir essa estrutura de custos que você tem na sua barbearia. Então fique com a gente até o final da aula, tenho certeza que vai valer a pena para você e vai ajudar você a abrir aí a sua mente e entender um pouco mais sobre como tornar a sua barbearia muito mais lucrativa. Pessoal, eu trabalho nessa área de gestão há mais de 20 anos, eu atuo nessa área de gestão de salões de beleza e barbearias há mais de 15 anos. Eu comecei justamente assessorando uma dona de salão de beleza, que era uma conhecida minha, que tinha um salão muito movimentado, mas que ela não conseguia ter lucro no final do mês. E aí quando eu fui lá conhecer o negócio dela, eu comecei a identificar algumas falhas na gestão dela que faziam com que todo o trabalho dela não se transformasse em lucro no final do mês. E aí quando a gente começou então a organizar cada uma dessas etapas, né, que são os 6 pilares que eu vou explicar para vocês nessa aula, o negócio dela começou a entrar nos trilhos e começou a ser muito mais rentável e ela começou a ter melhores resultados financeiros. A partir dali, então, eu comecei a dar assessoria para outros salões, preparar outros gestores de salão, a dar cursos e também a fazer consultorias. Isso tem ajudado muitos proprietários de salão e barbearia a melhorar suas finanças, a melhorar sua gestão e lucrar muito mais. Então vamos lá, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Então vamos começar aqui falando sobre os 6 pilares, né, de uma gestão eficiente de salão e barbearia. Por que eu chamo de pilares? Os pilares, pessoal, é aquilo que vai sustentar o seu negócio. Então são necessários na gestão de uma barbearia que você tenha 6 pilares bem estruturados para que ele sustente ali o telhadinho da gestão do seu negócio. Então quais são esses 6 pilares? O primeiro deles, pessoal, é o controle dos custos. É fundamental que na sua barbearia você saiba exatamente quanto está custando um corte de cabelo, quanto está custando uma barba, quanto está custando uma barboterapia e cada serviço que você faz aí no seu negócio. E dentro de uma barbearia existem dois tipos de custos, que são os custos fixos e são os custos variáveis. E qual que é a diferença deles? O custo fixo, pessoal, para ficar fácil para você entender, e a gente vai calcular certinho o custo fixo aí da sua barbearia no final dessa aula, é tudo aquilo que você gasta para manter a sua barbearia funcionando, independente de ter cliente ou não. Então imagina que você montou uma barbearia, passou o mês inteiro sem atender nenhum cliente, no final do mês você vai precisar pagar aluguel, você vai precisar pagar conta de água, conta de luz, você vai precisar pagar salário de funcionário, se você tiver, por exemplo, uma recepcionista, né, que é registrada, você vai ter que pagar o salário dela, você vai ter que pagar ali para manter o seu salão limpo, né, então material de limpeza, você vai ter que pagar o seu contador, então coisas que você vai pagar na sua empresa, independente de atender clientes ou não, são os custos fixos da sua empresa. Também você vai ter os custos variáveis aí envolvidos em cada corte de cabelo, em cada barboterapia, em cada serviço que você realizar. O custo variável, diferente do custo fixo, ele só vai acontecer quando existir um atendimento. Então, se você atender um cliente, por exemplo, você vai ter que pagar a comissão do barbeiro, você vai ter que pagar o shampoo, você vai ter que pagar uma lâmina, você vai ter que pagar uma gola higiênica, enfim, todos os insumos que você utiliza para atender o seu cliente é aquilo que a gente chama de custo variável. Então, a estrutura de custos de um salão, né, de um corte de cabelo, ele vai ter custo fixo e ele vai ter custo variável. E a soma dos dois vai ser o custo total de cada serviço que você faz. E é fundamental, gente, que você conheça muito bem, até no centavo, depois eu vou explicar, vou contar um caso para vocês, até nos centavos, quanto que é o custo do seu negócio. Porque o custo ele vai ser o ponto de partida para você formar o seu preço lucrativo. Se você não souber exatamente quanto custa um corte de cabelo, você vai ter dificuldade de definir o preço do seu corte de cabelo. Você não vai saber se R$ 30 é suficiente, R$ 40 é suficiente, ou se você precisa cobrar mais do que isso. Então é fundamental saber custo fixo e custo variável e quanto que cada serviço tem que ter, né? Você tem que cobrar para ele cobrir esse custo. Por isso que o controle de custos ele é o primeiro pilar, porque se a gente não fizer corretamente a gestão dos custos da barbearia, você vai ter muita dificuldade em tornar a sua barbearia lucrativa. Sem o controle de custos, a gente não consegue evoluir para as próximas etapas. E é muito comum, pessoal, um dono de barbearia ele ter a percepção que um corte de cabelo envolve poucos custos, envolve ali só a comissão do barbeiro, só o shampoo, só a pomada.
Mas na verdade, existem mais de 40 itens que compõem o custo de um corte de cabelo. Por mais simples que seja a barbearia, por mais simples que seja o seu negócio, no mínimo uns 40, entre 40 e 50 itens vão compor o custo de um corte de cabelo. Vou dar um exemplo para você. O papel higiênico que você utiliza na sua barbearia, ele faz parte do custo do seu corte de cabelo. Ele vai estar dentro da estrutura de custo fixo. O pó de café que você usa, a garrafa d'água que você usa aí no seu negócio, ele faz parte da estrutura de custos e ele faz parte do custo de um corte de cabelo ou de uma barba e assim por diante. Então é fundamental. Essa é a nossa primeira etapa, o primeiro pilar da gestão de salões e barbearias. E no final dessa aula eu vou explicar certinho ali, você vai aprender o passo a passo para você calcular o custo da sua barbearia, o custo fixo da sua barbearia. O segundo pilar, pessoal, depois que você fez o controle de custos, a gente passa para o segundo pilar, que é a margem de contribuição. A margem de contribuição é aquele valor que você vai cobrar acima do seu custo para que você possa gerar riqueza, gerar rentabilidade para o seu negócio. E a margem de contribuição, gente, a forma correta de você fazer ela é você conhecer os seus diferenciais, você conseguir avaliar o que você tem de melhor ou pior do que os seus concorrentes e saber precificar esses diferenciais. E esses diferenciais eles vão acontecer tanto na parte estrutural, né, física da sua barbearia, como a qualidade dos seus equipamentos, a cadeira que você usa, se você tem um ar-condicionado ou não, a decoração do seu ambiente, mas também a parte intangível. Então questões como confiança dos seus clientes, a sua reputação, a sua experiência, enfim, uma série de fatores que fazem parte da composição da margem de contribuição. Você precisa entender tudo isso para avaliar a percepção de valor que você passa para o seu cliente e você saber se você pode trabalhar com uma margem de contribuição mais elevada ou uma margem de contribuição mais justa. E por que eu chamo isso de margem de contribuição e não lucro? Porque dentro dessa margem de contribuição vão existir outras coisas além do lucro. Você, obviamente, vai ter no final do mês a sua barbearia sendo rentável, você vai tirar um pouquinho do lucro. Mas é importante que dentro da margem de contribuição você considere outros elementos para garantir a saúde financeira da sua empresa a médio e longo prazo. Então isso é fundamental. Fazer o controle de custos corretamente, né, dentro do custo fixo e custo variável, e depois definir corretamente quanto que vai ser essa margem de contribuição. Se vai ser uma margem de contribuição desse tamanho ou se vai ser uma margem de contribuição desse tamanho. Para isso, precisa seguir a metodologia que a gente desenvolveu, né, ao longo dessa experiência toda que eu tenho, para que você possa calcular certinho aí quanto que você pode cobrar no seu serviço. Feito isso, pessoal, depois que você fez controle de custos, pilar número 1, margem de contribuição, pilar número 2, a gente parte para o terceiro pilar, que é a formação de preços, a formação lucrativa. Fundamental, pessoal, se você não formar o preço corretamente, você vai ter muita dificuldade em ter lucro no seu negócio. E certamente, dificilmente você vai conseguir. Né? Todas as consultorias que eu fiz até hoje, a grande maioria das barbearias tinham prejuízo no corte de cabelo, né, que é o principal serviço da barbearia. O corte de cabelo representa aí por volta de 70% do volume de serviços de uma barbearia e é justamente onde a maioria das barbearias tem prejuízo, por incrível que pareça. E por isso acabam tendo dificuldade ali de no final do mês ter um resultado positivo, né, e ter uma lucratividade adequada para a sua barbearia. Então é fundamental. Nesse terceiro pilar, pessoal, você vai então no terceiro pilar a gente faz então a formação correta dos preços, agregando os custos fixos, agregando os custos variáveis, margem de contribuição para que você tenha um preço que traga rentabilidade para o seu negócio e ao mesmo tempo ele esteja dentro da percepção de valor do seu consumidor, que o seu consumidor veja o seu preço e fale que esteja um preço adequado, que ele pode pagar e que está de acordo com a satisfação que ele está levando para casa. Então isso é fundamental. Nosso terceiro pilar é a formação de preços. Depois que a gente fez isso, a gente consegue partir para o quarto pilar então, que é a gestão dos estoques. Os estoques eles têm uma importância muito grande na barbearia. A barbearia trabalha com muitos insumos. E é muito importante você ter uma boa gestão física dos seus estoques, para que não falte produto, né, na hora de atender um cliente, e também que você não tenha em excesso, mas também é muito importante que você tenha uma boa gestão financeira sobre o seu estoque, principalmente para evitar que o dinheiro que você investiu no estoque, ele faça falta para pagar outras contas do seu negócio, pagar aluguel, pagar funcionários, pagar outros fornecedores. Então é fundamental que você tenha uma boa gestão para você saber os estoques mínimo e máximo que você precisa ter na barbearia. E com isso você vai conseguir então ter ali uma previsão de quanto que você vai precisar ter de estoque no começo do mês,
quanto que você vai precisar destinar de capital para investir nesse estoque e evitar que você caia nas armadilhas dos seus fornecedores. Eles vão chegar sempre com propostas atraentes para você comprar uma quantidade às vezes maior do que você precisa, e se você não tiver ali uma boa gestão, souber exatamente quanto que você precisa, você às vezes acaba caindo nessa e tendo depois dificuldade de honrar seus recursos financeiros, seus compromissos financeiros. Na gestão, pessoal, tudo é muito. Esses pilares eles são todos engrenados um no outro, né? Todos eles se encaixam. Então, para fazer essa gestão de estoque, né, para você conseguir calcular ali os estoques mínimo e máximo, primeiro é preciso ter feito o controle de custos, porque quando a gente faz o custo variável de cada serviço, a gente define certinho quanto que é a dosimetria de cada produto que você usa. Então, com base naquilo, né, na dosimetria corretamente feita ali na fase de controle de custos, a gente consegue calcular a sua necessidade de estoque, permitindo que você tenha um bom planejamento no seu estoque. Feito isso, pessoal, a gente parte então para o quinto pilar. O quinto pilar é a gestão do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa numa barbearia? Ao longo do mês, você vai tendo entradas e saídas do seu caixa. Você vai atendendo clientes, você vai ganhando ali o valor que você cobrou. E você também vai tendo que pagar fornecedor, aluguel, luz, telefone, enfim, todos os custos da sua barbearia. E por que é importante você ter uma boa gestão do seu fluxo de caixa? Quando você tem o seu caixa bem organizado, no momento de fazer um determinado pagamento, esse dinheiro ele vai estar disponível no seu caixa. Muitas vezes, né, o valor que você vai pagar ele vai ser superior àquele valor que você vai receber num dia de trabalho. Por isso que é importante você ter um bom controle sobre o seu fluxo de caixa para garantir que no dia do pagamento esse dinheiro esteja disponível no seu caixa e você possa pagar suas contas sem ter necessidade de recorrer a um dinheiro emprestado no banco, que você vai ter que pagar juros e vai aumentar ainda mais os custos da sua barbearia, e aí você então, tendo uma boa gestão de fluxo de caixa, você consegue pagar em dia. E também, né, assim como eu falei, todos os pilares eles andam engrenados, se você fizer corretamente ali o controle de custos, depois fizer corretamente a precificação, não exagerar nos estoques, né, de acordo com os parâmetros, na hora de fazer o fluxo de caixa, o fluxo financeiro do seu negócio ele vai estar equilibrado, porque você vai estar trabalhando com a rentabilidade adequada para cobrir os seus custos e poder pagar suas contas em dia, evitando pagar juros, né, e aumentar o custo da sua operação. Então tudo isso, né, vocês estão vendo que cada um desses pilares ele vai complementando o pilar seguinte e vai colocando a estrutura, né, a gestão do seu negócio sob controle. E aí, pessoal, feito a gestão do seu fluxo de caixa, a gente parte então para o sexto pilar, que é o plano de investimentos. Por incrível que pareça, né, é muito importante uma barbearia também ter um plano de investimentos. Quando a gente fala de plano de investimento, eu não estou falando em aplicar em bolsa de valores, não é nada disso. É simplesmente você ter ali algumas reservas financeiras com duas finalidades. Primeiro, cobrir eventuais emergências que podem acontecer no seu negócio. Então vamos imaginar, estourou um cano aí do seu lavatório, você vai precisar consertar esse cano com urgência, você vai precisar ter dinheiro disponível no caixa da sua empresa. Se você não tiver dinheiro, você vai ter que se endividar, pagar juros e aumentar os custos do seu negócio. Então, desde o início da operação da barbearia, é importante que você vá fazendo uma pequena reserva financeira para cobrir emergências. Mas não apenas as emergências, também é preciso pensar a longo prazo, pensar em expandir o seu negócio, em criar ali uma saúde financeira para médio e longo prazo na sua barbearia. Então, se você tiver planos, né, de reformar o seu imóvel, ou de comprar um imóvel próprio, ou de abrir uma filial, enfim, de melhorar o seu negócio, né, expandir o seu negócio, é importante começar desde agora a fazer ali um plano de investimento, pequenas reservas todos os meses, pensando num objetivo lá na frente, para que você tenha o recurso disponível para viabilizar esse projeto, esse seu sonho a médio e longo prazo. Então é fundamental ali dentro do processo de gestão que a sua barbearia também tenha um plano de investimentos. Isso é muito importante. Então, pessoal, deu para ter uma ideia aqui, né, que todos os pilares eles são complementares, né? É importante que você faça cada um desses pilares, né, para que os 6 pilares juntos eles sustentem ali a estrutura, a gestão do seu negócio. E aí então, né, conforme eu prometi nessa aula, vamos calcular agora o custo fixo da sua barbearia e você vai saber, né, você vai chegar no final dessa aula sabendo exatamente quanto que custa cada cliente que senta na sua cadeira, quanto que ele precisa contribuir para que você consiga pagar toda a estrutura de custos fixos aí da sua barbearia. Então vamos lá, pessoal. O custo fixo, né, assim como eu falei, é tudo aquilo que você gasta independente de ter clientes ou não. Aluguel, contador, água, luz, telefone.
salário de funcionários, inclusive contas que às vezes você paga uma vez por ano, né? Uma conta que você paga uma vez por ano, ele faz parte do seu custo fixo mensal. Por exemplo, se você tem um funcionário e paga 13º, em dezembro você vai precisar pagar o 13º, mas é importante que em janeiro, fevereiro, março, todos os meses, você faça uma pequena reserva, uma provisão, né? O nome disso é provisão, para que em dezembro você tenha esse dinheiro para pagar o 13º do seu funcionário. Mesma coisa acontece com o seguro que você paga, com IPTU, caso o seu IPTU seja em parcela única, por exemplo, enfim, todas essas contas. Uma outra conta que é muito importante, pessoal, colocar na estrutura de custo fixo e que pouca gente faz, é você definir um prolabore, né? O que é o prolabore? O prolabore é o salário do dono do negócio, aquele salário que ele vai retirar por estar gerindo a sua empresa. Isso é fundamental para evitar que você misture as contas da sua vida particular com as contas da sua empresa. Se você misturar as duas contas, você vai ter dificuldade em gerenciar os dois e você vai acabar desfalcando o caixa da sua barbearia para cobrir contas particulares. É a forma errada de fazer. Então a forma correta de fazer e evitar esse problema é você definir um prolabore e definir uma data ali, né, que todo mês você vai retirar o seu prolabore. Então, por exemplo, dia 5 ou dia 10 do mês, você define um valor e nesse dia você tira esse dinheiro do caixa da empresa para tocar a sua vida particular. Então, definindo, né, todas essas contas que você paga, né, todos os meses, independente de ter movimento ou não, a gente começa então a organizar o custo fixo da empresa. E como organizar o custo da empresa? Vou mostrar numa tabela aqui para você como fazer esse trabalho. Eu vou utilizar aqui o Excel, né, para fazer isso, para ficar mais fácil, ter mais agilidade, mas caso você não saiba usar o Excel, não tem problema, você pode fazer numa folha de papel. É importante seguir esse passo a passo, né, porque no final você vai saber ali certinho quanto que precisa cobrar de cada cliente que senta na sua cadeira para cobrir a sua estrutura de custos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí nesse cálculo, como é que funciona. Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a planilha, né? Uma planilha que eu desenvolvi para facilitar aqui a organização dos custos, né, da barbearia, tanto custo fixo como custo variável e também a formação de preços. Essa planilha é disponibilizada para os alunos, né, que fazem parte que se inscrevem no curso completo, mas independente de você ter ou não essa planilha, é possível você fazer a organização dos custos fixos, né, que a gente vai mostrar agora, vocês vão entender. Então vamos clicar aqui no custo fixo. Bom, aqui nessa tabela, né, eu já preenchi aqui previamente, né, as contas, né, que fazem parte do custo fixo dessa barbearia para agilizar e vocês vão entender. Então o que a gente vai precisar fazer? Se você sabe usar Excel, você pode organizar uma planilha semelhante a essa no seu Excel. Se você não tiver Excel, não tem problema, você pode fazer numa folha de papel mesmo. Então o primeiro passo é organizar todas as contas que fazem parte do custo fixo da sua barbearia, assim como a gente explicou nessa aula. Então vamos pegar o exemplo dessa barbearia aqui. Ele gasta R$3.000 de aluguel, todos os meses ele gasta R$100 com IPTU, ele gasta em média R$500 de energia elétrica. Ah, Mário, mas um mês eu gasto 480, outro mês eu gasto 520. Não tem problema. O importante é você pegar um valor médio que você gaste ali regularmente, porque um mês você vai gastar um pouquinho mais, outro mês um pouquinho menos, isso é normal, mas para efeito de cálculo aqui do custo, a gente vai pegar um valor médio. Então, nesse caso, essa barbearia gasta em média R$500 de energia elétrica. Ele gasta em média R$120 com água. Ele gasta em média aqui entre telefone e internet R$150 todos os meses. Ele tem um contador e ele gasta R$350 com o contador, né, com os honorários mensais do contador. É muito importante, gente, que você tenha um bom contador, porque o contador ele vai fazer toda a parte fiscal do seu negócio, calcular os impostos, fazer ali os processos de registro de funcionário para evitar problemas trabalhistas futuros. E é muito importante que você procure um contador que entenda da Lei Salão Parceiro, porque através da Lei Salão Parceiro você consegue reduzir os impostos, muitas vezes pagar até metade do imposto que você pagaria normalmente, né, se você não tivesse enquadrado na Lei Salão Parceiro, e também evitar riscos trabalhistas. É possível você zerar praticamente o risco trabalhista se você tiver trabalhando de acordo com a Lei Salão Parceira. Inclusive, a gente tem uma aula exclusiva sobre Lei Salão Parceira no curso completo de gestão de salões e barbearias. Uma outra conta importante aqui que é paga nessa barbearia, ele tem uma recepcionista, então ele tem que pagar o salário da recepcionista e tem que pagar também os encargos financeiros da recepcionista. Então, nesse caso aqui vai dar R$1.650 todos os meses. Essa barbearia ela tem também uma faxineira, ela vai uma vez por semana, então ele gasta ali R$800 com esta faxineira.
Ele precisa comprar material de limpeza, né, para manter a barbearia ali limpa, funcionando direitinho, então todos os meses gasta também R$ 200 com material de limpeza. Além disso, ele gasta ali em média R$ 60 com material de escritório, para comprar ali um papel para impressora, comprar caneta, comprar uma bobina ali para a maquininha de cartão, enfim, pequenos gastos ali que em média dá R$ 60 por mês. Também, né, uma outra conta ali que ele utiliza é água, né? Ele compra garrafão d'água que dá uma média aí de R$ 80 por mês. Além disso, pessoal, café, açúcar, copo descartável, que são pequenas despesas ali que parecem não fazer diferença, mas todos os meses elas existem e é importante que você considere isso na sua formação de custo. Então, nesse caso aqui, café, açúcar, copo descartável, essa barbearia gasta em média R$ 50 todos os meses. E aí, uma outra conta muito importante, pessoal, assim como a gente explicou, o Prolabore, né? O Prolabore ele faz parte do custo fixo da sua barbearia, porque todo mês o dono da barbearia ele vai precisar fazer uma retirada de salário para suas despesas pessoais. Inclusive, isso é muito importante, é um dos primeiros assuntos que a gente aborda lá no curso completo, né? A importância de você separar as contas da sua empresa com as contas da sua vida particular. E a forma de fazer isso é através do Prolabore. Então, nesse caso, né, o dono dessa barbearia ele definiu que ele precisa retirar todos os meses R$ 2.500 de Prolabore. Além disso, né, essa barbearia ela gasta em média ali R$ 120 com manutenção. Embora não seja um gasto que todo mês seja exatamente R$ 120, mas ao longo do ano ele vai precisar fazer uma manutenção de uma cadeira que quebrou, de uma maquininha de corte que quebrou, de um encanamento que deu problema. Então, pegando ali o valor gasto ao longo do ano, ele dá uma média aí de R$ 120 por mês. E também, né, ele faz ali a manutenção do ar-condicionado. A cada 3 meses, ele chama ali uma empresa especializada nisso e gasta R$ 150. Então, como ele gasta R$ 150 a cada 3 meses, a gente vai considerar aqui R$ 50 por mês no custo fixo. Então, observe que nesta barbearia, ele tem um custo fixo de R$ 9.730. Dá uma olhada aqui em cima. R$ 9.730. Então, o que significa isso? Mesmo que ele não atenda nenhum cliente na sua barbearia, ele vai precisar tirar do bolso R$ 9.730 para manter a sua estrutura, a estrutura da barbearia funcionando. E aí, como que a gente vai utilizar este valor, né, do custo fixo para formar o preço de uma forma lucrativa? Então vamos lá, vamos olhar essa outra planilha aqui do lado. Aqui a gente vai relacionar todos os serviços que são realizados na barbearia, né? Então essa barbearia, ela tem aqui... Vamos colocar, ela tem 4 tipos de serviço aqui. Ela tem o corte de cabelo, ela tem a barba, o combo e a barboterapia. Então, nesse caso, essa barbearia ela faz em média aqui 300 atendimentos de corte de cabelo, ela faz 100 atendimentos de barba, ela faz 50 combos, né, cabelo mais barba, e faz também, em média, ali 8 barboterapias. Então, essa barbearia, dá uma olhada aqui em cima, ela atende em média 458 clientes. E aí, como que a gente vai calcular o custo fixo por atendimento, né? O valor total aqui do custo fixo dividido pelo número de atendimentos. Então, a gente vai chegar nesse custo fixo por atendimento aqui de R$ 21,24. O que significa isso? Cada cliente que sentar na cadeira da barbearia para fazer um atendimento, ele precisa pagar R$ 21,24 apenas para cobrir o custo da estrutura da barbearia. Ele vai precisar, então, pagar R$ 21,24 para poder pagar a conta do aluguel, para poder pagar a conta de água, de luz, de telefone, o salário do funcionário, a faxineira, o Prolabore, enfim, a estrutura de custos fixos. O preço de um serviço, pessoal, ele é definido pelo custo fixo, mais o custo variável e mais a margem de contribuição. Então, nesta etapa aqui, né, que é o objetivo dessa aula, vocês aprenderem a fazer o custo fixo da barbearia de vocês, nesse exemplo aqui, a gente chegou então a um custo fixo de R$ 21,24. O que significa isso? Né? Vamos ver aqui a planilha de custo total. Aqui ele chegou então um custo fixo de R$ 21,24 para cada serviço. E falta, então, a gente calcular o custo variável, né? Cada serviço ele tem um custo variável para, então, o custo fixo mais o custo variável compor aqui o custo total que existe na barbearia. E aí o custo variável, né, ele precisa ser feito com mais detalhe, né? Cada serviço aqui ele vai ter o seu custo variável, o valor do seu custo variável, mas não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é vocês aprenderem a calcular aqui o custo fixo. Tá bom, pessoal? Vamos voltar, então, aqui para a nossa aula.
Tá bom, pessoal, então deu para calcular aqui, deu para ter uma ideia como calcular o custo, né, o custo fixo aí do seu negócio. E é muito importante, né, como eu falei, para que a sua barbearia ela seja rentável, seja lucrativa, você faça ali todos os 6 pilares da gestão eficiente de barbearia. Se você quiser aprender como organizar, como fazer esses 6 pilares ali, aprender o passo a passo certinho para fazer esses 6 pilares na sua barbearia, eu faço um convite para você clicar nesse botão aqui embaixo, esse botão amarelo, e conhecer o nosso curso, o curso completo de gestão de salões e barbearias, onde eu explico ali todo o passo a passo, né, como você fazer cada uma dessas etapas para organizar aí a gestão do seu negócio. Clica aqui no botão abaixo você vai ser direcionado para uma outra página, onde lá eu vou explicar certinho ali como que funciona o curso, quantas aulas são, valor, você vai ver que é um valor insignificante, um valor que cabe no seu bolso, você não vai sofrer para pagar o curso, e tenho certeza que vai ajudar muito você a melhorar a gestão do seu negócio e principalmente melhorar a rentabilidade do seu negócio. Assim como eu falei no começo, pessoal, é possível você dobrar a lucratividade da sua barbearia em 60 dias. Em 2 meses só dá para você dobrar a lucratividade do seu negócio. Se você fizer todo esse passo a passo das 6 etapas, organizar custo, definir corretamente a margem de contribuição, definir o preço de forma lucrativa, fazer a gestão de estoque, fazer o fluxo de caixa e definir um plano de investimento. Fazendo isso certinho, tenho certeza aí que você vai conseguir melhorar muito os resultados do seu negócio e te garanto, é possível você dobrar o lucro da sua barbearia em menos de 60 dias. Eu vou dar um exemplo de uma consultoria que eu fiz há um tempo atrás, onde a gente identificou que essa barbearia ela dava um pequeno prejuízo de 63 centavos a cada corte de cabelo. No final do mês ela tinha uma pequena lucratividade porque ela tinha outros serviços que davam lucro. Mas o corte de cabelo representava ali em torno de 70% do volume de atendimentos dele. E ele tinha 63 centavos de prejuízo a cada corte de cabelo. Quando a gente identificou ali todos os custos, custo fixo, custo variável, a gente fez pequenas correções, tirou alguns custos que eram desnecessários, ajustou comissão, adequou a margem de contribuição para que ela fosse adequada ali ao perfil do cliente dele e conseguiu colocar um preço lucrativo. Ele aumentou significativamente a rentabilidade do corte de cabelo e no final, né, no mês seguinte ali a consultoria ter sido realizada, ele aumentou em 6 vezes o lucro dele. 6 vezes, pessoal. Por isso que eu garanto para você que fazendo passo a passo, você vai conseguir melhorar, no mínimo aí, dobrar os seus rendimentos, dobrar os seus lucros em pouquíssimo tempo. Tá bom? Então clica aqui no link aqui embaixo e participe desse curso que tenho certeza que vai fazer muita diferença aí no seu negócio. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e te espero lá no curso.